A graça e a paz, igreja. Amém? Saudade. Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Vamos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, o alimento. Amém. Abra no livro de João, Evangelho de João, sem perca de tempo. João, capítulo de número 2. Quem achou vai dando glória. Um aleluia. O Espírito Santo falou comigo assim: cada glória que você dá é uma bênção que desce sobre a sua vida. Quem crê nisso? Abatel, Evarácia, Badaio. Eu estou sentindo a presença do Eterno. João, capítulo 2, a partir do verso 1. E ao terceiro dia fizeram uma bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas, quantas? De pedra, para as purificações dos judeus. E cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, quantas? Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo o mestre-sala provou a água feita de vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom. Quando já tem bebido bem, então o inferior é servido. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Fala comigo assim: guardaste até agora o bom vinho. Senhor, no nome de Jesus, fala conosco aqui esta noite. Nós precisamos, meu Pai, de uma direção do Senhor. Pessoas, meu Pai, adentraram este lugar em busca de uma palavra, em busca de uma direção. Pai, venha diante da tua igreja nesta hora, Jesus. Faz um reboliço neste lugar. Pai, que anjos do Senhor venham diante deste lugar, trazendo, meu Pai, aquilo que provém do teu trono para as nossas vidas. Eu repreendo agora, meu Pai, toda toda inquietação, toda ansiedade, toda preocupação, que caia por terra agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você acredita que Ele está aqui, glorifica Ele com palmas e com cânticos de adoração. Eita glória! Eita glória! Ei, Jesus, Tu és maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Ei! Pode assentar. Eu vim trazer uma palavra rema para a sua vida aqui hoje. Você acredita nisso? Jesus, a Bíblia relata que por 30 anos ele fica no anonimato. 30 anos. Não tinha ali executado nenhum milagre ainda. Jesus não tinha feito prodígios, não tinha feito maravilhas, mas se dedicava com seu pai no serviço de carpinteiro. Ajudava ali sua mãe. Mas certo tempo, chega o tempo de Jesus ser batizado. Por quem? João Batista. Interessante que Jesus era Deus e homem. E ele vai diante de um homem para ser batizado, me ensinando e ensinando a você que ele não quebrou a autoridade da época. Quem era a autoridade daquela época? João Batista, aquele que abriria o caminho.
Jesus então é batizado. A Bíblia diz que brada do alto uma voz e fala assim: este é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Eu quero falar para você, Igreja Memorial, Deus está bradando esta noite. Ele tem prazer na sua vida. Você é co-herdeiro com Cristo. Você também é filho. Deus hoje está legitimando e falando assim: esses são os meus filhos a quem eu me comprazo. Tem alguém que tem paternidade aqui? Tem alguém que tem paternidade aqui? Espiritual de Deus? Tem algum órfão aqui esta noite? Se tem, dá um glória. Quem é órfão? Levanta a mão. E a Bíblia diz que é chegada a hora. E João Batista, quando vê o Todo-Poderoso, ele fala: eu não sou digno nem de desatar a sua sandália. Mas Jesus fala assim: mas fazei conforme as profecias. E foi batizado. E ele fala assim: eu vou batizar ele nas águas, mas depois de mim vai vir um poderoso, que vai me batizar, que vai batizar vocês com o Espírito e com fogo. Quem que é? Quem é esse? Espírito Santo Consolador, Espírito da Verdade, João 14. E a Bíblia relata que depois de 30 anos no anonimato, Jesus ele é batizado e o Espírito leva ele para o deserto para ser provado ou tentado. O que fala a sua Bíblia? Tentado ou provado? Tentado, porque o diabo tenta, só Deus prova. Então ele foi para o deserto para ser tentado. 40 dias e 40 noites sem comer. Entregou o jejum, o diabo aparece. Porque enquanto você estiver na consagração, enquanto você estiver na brecha, ele não vai se chegar diante de você. Porque você está sensível à voz do Espírito Santo, está blindado. Mas entregou o jejum, o diabo aparece. Se é filho de Deus, transforma pedra em pão. Mas interessante que no capítulo 3, o capítulo passado, Deus confirma a identidade. Ele é o meu filho amado. No capítulo posterior, o diabo coloca dúvida. Um sinônimo de dúvida. Se és filho de Deus. Muitas vezes o diabo vem colocando dúvida na nossa vida. Mas aquele que te confirmou, ele é absoluto. Ele é poderoso. Ele bateu o martelo, ele legitimou, acabou. É meu filho e acabou. É meu filho e acabou. E filho gosta de estar perto do pai. Pai gosta de estar perto do filho. E depois de passar por esse deserto, Jesus é chamado para um só a pastora. Isso que é sincronia, tá vendo? Eu falo aqui, ela responde lá. Jesus foi chamado para um casamento. Mas aqui, Jesus ainda não era conhecido, não. Foi um convite sem interesse. Pega essa. Jesus ainda não era conhecido, não tinha feito feitos extraordinários, não tinha feito milagre, não tinha curado ainda. Mas mesmo assim, chamaram Jesus para o casamento. Primeira coisa que eu aprendo com isso: quando eu chamo Jesus, alguma coisa vai acontecer. Deus está falando com a Memorial hoje. Chama Jesus para dentro da sua... Chama Jesus para dentro da sua casa. Chama Jesus para dentro da sua casa. Chama Jesus para dentro da sua empresa. Chama Jesus para um relacionamento. Tudo que você fizer, se ele for convidado, ainda que a circunstância venha, ele está lá para bater o martelo a teu respeito. Interessante que naquela época, a família de Jesus era uma família nobre. Para mexer com madeira naquela época tinha que ter recurso. Era exportada. Então era uma família conhecida. Maria, José eram conhecidos. Então o convite, creio eu, não veio primeiro para Jesus, mas veio para Maria. Quem que convida a mãe e não convida o filho? Quando você é chamado para um casamento, não convida vocês? Convidou minha mãe e me convidou. Sim ou não? Então, vocês vão entender por que eu estou falando isso. A convidada ali era Maria. Maria, ela tinha intimidade com aquela família que estava
reunida com aquele casal que iria casar. E a Bíblia fala que Jesus é chamado também. Se a mãe estava, Jesus também foi convidado. Lembrando que ele estava no anonimato ainda. E Jesus leva os seus discípulos. Convida Jesus. E quem estiver próximo de você vai experimentar do milagre. Convida Jesus para um relacionamento. Convida Jesus para dentro da sua casa. A área que necessita, ele tem que estar. A sua necessidade, quem supre é Ele. E a Bíblia diz que vem Maria desesperada. E fala assim, o vinho acabou. Aí que está a chave do que eu falei. Como que Maria sabia que o vinho acabou? Ela estava no meio. Ela estava participando, ela estava ali próximo. Ela estava no meio da intimidade, quem estava servindo. Sim ou não? Imagina uma festa e destaca Maria para falar que o vinho acabou. E Maria vai diante de Jesus e fala assim aqui, o vinho acabou. Vinho na Bíblia simboliza alegria. Imagina você estar casando. Quem já é casado aqui? No seu casamento. Você é cheio de convidado. E acaba a comida, porque crente não bebe. Imagina, o buffet acabou no auge do seu casamento. É motivo de vergonha. É ou não é? Vergonha. Então Maria estava falando para Jesus assim, a família a qual a gente tem a proximidade, quase que eu falei mistério, galera. Tá para passar vergonha, Jesus. Aí Jesus vem com a resposta assim bem seca. Na hora que eu li isso, eu falei assim, Jesus era sem educação, pedi até perdão para ele. Como é que fala assim com a mãe dele? Eu falei, mas Jesus, o senhor foi sem educação com sua mãe aqui. Eu conversei com Jesus, com todo respeito eu falei, porque pela fala ele fala assim, mulher, que tenho eu contigo. Mas sabe qual que é a chave dessa palavra? Jesus ele era 100% homem, 100%, quem manifestou foi o Cristo, não foi o Filho. Você está entendendo? Na hora que ele manifesta assim, ó, o que tenho eu contigo? O meu negócio é com meu pai. Não é com a senhora. A senhora é minha mãe na terra. Mas isso, quem direciona é meu pai. Traduzindo. Então quando ele fala assim, o que tenho eu contigo, mulher, não é chegada a minha hora, tem um ponto final. Não tem? Mas interessante que de repente Maria fala assim, faz tudo que ele manda. Não ficou uma coisa sem nexo? Vai que tem eu contigo, de repente ela já manda todo mundo fazer o que Jesus está mandando? Sabe por que Maria fez isso? Porque Maria teve atitude. Ela reconheceu que foi manifestado aquilo que Gabriel trouxe de recado diante da barriga dela. No teu ventre nasceria um Salvador. Até os 30 anos, ele era o Jesus de Maria. Mas a partir do batismo e da tentação no deserto, houve o convite para o casamento. E aonde Jesus está, não se passa vergonha. Quem tem Jesus como convidado não é envergonhado. Quem tem Jesus na mesa não tem escassez. Se Jesus é o convidado principal da tua casa, o diabo não vai te afrontar. Quem está entendendo? Então na hora que Jesus fala assim, o que tenho eu contigo, mulher, não era Jesus humano, mas era a essência de Cristo, Deus falando. E ela entende, ei, chegou o tempo. Então se chegou o tempo, ele vai começar a operar. Faz tudo o que ele disser. Aí vem o quê? Direcionamento. Os serviçais ficaram a prazo. O que ele quer? O que ele quer? O que ele quer? Aí Jesus fala assim, aqui ó, sabe as talhas ali? Sei. Pega 6 para mim. Mas penso eu que as talhas
era usada para limpeza, para purificação. Quem anda de chinela havaiana aqui? Quem anda? Ipanema? Vou mudar a marca. Naquela época, o costume era andar de sandálias. Imagina andando de sandália que era cheio de poeira. Porque poeirão, como é que você chegava na casa dos outros? Com o pé todo sujo. E as mãos sujas. Então tinha o processo de purificação. Ficavam as talhas ali encostadas e lavavam as mãos, lavavam os pés, água suja. E essa água suja que Jesus pegou para fazer o vinho. Eu vou falar para você, 6 simboliza o número do homem. A menção dessa palavra é Jesus apontando para mim e para você o que ele iria fazer conosco. Pega eu e você sujo, imundo. Mas para Jesus não há desperdício. O que ele coloca a mão tem que ter transformação. Alabassoia vai a quebra suia. 6 simboliza o número do homem. Era quantas talhas? 6. E todas sujas. Às vezes você entrou aqui se sentindo sujo, sentindo assim, desprezado. Mas Jesus está aqui para transformar. Jesus está aqui para te tocar. Às vezes você está destruído, você está se sentindo imundo, como aquelas talhas estavam. Sem brilho, sem cor, cheirando a mal. Mas quando Jesus está, Ele vem com a transformação. A Bíblia diz que na medida que enchiam as talhas sujas, houve uma transformação do estado de água para vinho. Eu quero falar com você, que ainda que você se sinta vazio e um pouco sujo, Jesus veio te encher aqui esta noite. E depois de cheio, Ele não vai te deixar sujo, mas Ele vai te deixar transformado. Ouve-se ali aquilo que a gente sempre fala. Ouve-se uma metanoia, uma transformação, uma mudança radical. Deus me trouxe aqui para falar para você que ainda que você acha que não tem solução, as coisas que você está vivendo, Deus coloca a mão para fazer transformação. A notícia pode ter vindo, acabou. A alegria se foi. Mas Jesus ainda está na casa. Deus ainda está na casa. Vocês têm que lembrar disso no momento de dificuldade. Deus está na casa. Jesus, Ele está na casa. O Espírito Santo está selado em mim. A Bíblia diz que leva aquele vinho para o mestre-sala. O mestre-sala é aquele que organizava, tipo um maître, não é isso? Me ajuda aí. É isso? Como é que é, Nilza? Mestre de cerimônia, MC, é isso? O mestre de cerimônia. E quando ele prova o vinho, ele fala, nossa, trabalho com isso, sempre eles deixam o pior, mas tu manteste o melhor vinho. Sabe qual que é o segredo de manter o melhor vinho? É tendo o convidado de honra em casa. Sabe por que muitas vezes está bebendo vinagre? Porque não é Jesus que está com a mão não é Ele que está transformando. Sabe que muitas vezes a bebida está amarga? Porque não é Jesus quem fez. Deus está trazendo a alegria para a sua vida. Deus está trazendo o relacionamento. O segredo é trazer Ele como convidado de honra principal. E tem que fazer igual os noivos fizeram, sem interesse, não tinha feito nada. Por honra, por gratidão e por reconhecimento.
não esperavam um milagre naquela época. A Bíblia fala que Jesus inicia o seu ministério num casamento, comendo, em um banquete, e se encerra o ministério comendo, uma ceia. Mesa simboliza comunhão, mesa simboliza transparência, mesa traz revelação de caráter. Quando se senta na mesa com alguém, é exposto ideias, tem diálogo. Tanto é que na última ceia, Jesus lá partindo o pão falou assim: um de vocês há de me trair. Opa, já regalou ele todo mundo. Aí Pedro fala assim: ô João, quem é? Não sei, pergunta a ele. João deita no peito e o segredo é revelado. Intimidade. O estágio natural das talhas era a água. Quando Jesus colocou a mão, era vinho. E quando eu vou para a cruz, o estado natural do corpo de alguém é sangue. Mas o soldado finca a lança e sai água. Sabe o que simboliza isso? O alfa e o ômega. O importante não é como está, o importante é como vai acabar. Começou com água, e a cruz purificou a mim e você, e retornou com água. Você está entendendo o mistério? A Bíblia é ciclos, a vida da gente somos ciclos. Deus hoje está tirando os ciclos ruins da sua vida para falar que Ele ainda faz. Até então você tem vivido ciclos negativos, mas quando Ele entra como convidado de honra e exerce o papel principal, tem que ter transformação e mudança. Um evangelho que não tem transformação e mudança não é o mesmo de Cristo. Se sua vida está a mesma, se não acontece novidade de vida, se você está frio, se você está desanimado, ei, chama Jesus para casa. Chama Jesus. Essa palavra é tremenda. Eu fiquei impactado na hora que o Espírito Santo ia me revelando os detalhes. Está vendo isso aqui? Vai lá na cruz. Está vendo isso aqui? Ele é o alfa e o ômega. Começou com água, terminou com água. O importante não é como você se começa. O importante vai ser como vai terminar. E Deus está falando assim: vai terminar bem, porque eu estou colocando a mão hoje. Vai terminar bem, porque eu estou entrando como papel de convidado de honra. Qual que é o segredo? Qual que é o segredo dessa palavra? Qual? Se fosse para resumir numa palavra. Transformação. Se for para resumir em duas palavras. Convidado de honra. Está ligado, hein? Quem terá aqui? Eu sei que desceu aí também. Queridos, Marcos capítulo 4. Deus... Deixa eu voltar a fita. Marcos 4. Jesus fala com os discípulos assim, ó: pega o barco e vamos para o outro lado da margem. E quando Jesus deu um comando de alargamento de fronteira, de transcendência, algo que estava limitando, o diabo viu essa palavra. Vai para o outro lado da margem? Do outro lado tem um gadareno que é meu, tem uma mulher do fluxo de sangue que é minha, que eu estou agindo na vida dela. Não vai chegar do outro lado, não. Aí a Bíblia diz que Jesus estava cansado. Jesus comia, ia no banheiro e dormia, viu, gente? Quando ele estava em terra, como ele estava no corpo carnal. Então ele tinha pregado muito, já tinha caminhado muito. Entrou no barco, a Bíblia diz que ele vai para popa. Popa. Aonde fica a popa? Na frente ou atrás?
atrás. Jesus vai para a popa e deita. E no momento que Jesus deita, levanta uma tempestade, levanta uma agitação do mar, tudo por causa de uma pá. Sabe por que você está passando esse vendaval depois que você recebeu uma palavra? Porque no mundo espiritual, o inimigo sabe aonde você pode chegar. Muitas pessoas que estão aqui, depois que receberam uma palavra profética, uma palavra direcionada, houve tribulação. Mas eu vou trazer uma revelação para você. Quem fica na popa é quem controla o barco. Lugar da popa é lugar de comandante. É onde que fica o volante. Ainda que Jesus estava dormindo, mas a posição de comandante ainda estava lá. Eu quero falar para você que tem situações na sua vida que parece que Jesus esqueceu, que está adormecida, mas Ele ainda é comandante do teu barco. Jesus ainda está na popa. Jesus ainda está... Abaia, suia. Tem como expressar para esse Jesus maravilhoso? Aminaia, saiu. O silêncio de Deus é trabalhar. E os discípulos já começam a desesperar, com Jesus no barco e com Jesus na popa, no papel de comandante. E nós somos assim, sabendo que Jesus está conosco. Mas diante da adversidade começamos a... que vai ser? Só que Jesus viu o coração conturbado. E todo mundo desesperado, nós vamos morrer. Nós vamos perecer. E o barquinho agitando, e a água entrando. Aí Jesus desperta e faz assim, ó. Aquieta-te, acalma-te. Vira para os discípulos e fala assim: até quando? Homens de pequena fé. Jesus está falando para você: até quando? Você sabe qual é a minha posição. Você sabe o lugar que eu tenho na sua vida. Até quando? Homens e mulheres de pequena fé. Até quando vai se dobrar diante de adversidade? Mar, aquieta-te. Tempestade, acalma. E houve bonança instantânea. Aí os discípulos: que homem é esse? Que aquieta mar e tempestade. Sabe os trovões da sua vida? Sabe a hora que parece que o seu barco vai virar? Que você não vai conseguir? Que você quer desistir? Ele está aqui para aquietar. Convida Deus para o casamento. Convida Jesus para o casamento, mas convida Jesus para o barco. O barco é a sua vida. O barco é que traz trajetória, é que traz rota. Aonde Jesus está tem milagre, meu irmão. Aonde Jesus está tem provisão, tem cuidado, tem livramento. Tem poder de Deus. Aonde Jesus estava, o Espírito Santo estava operando maravilhas. Deus quer operar maravilhas na sua vida. Deus, Ele quer operar algo sobrenatural. Sabe o que levantou essa tempestade, esse mar se agitou? Porque o diabo sabe aonde você vai chegar. Mas não importa, quem deu o comando foi Ele. Ainda que a situação pareça estar fora do controle, ortogou a palavra foi Ele. Pela palavra se criou todas as coisas. Pela palavra que é liberada aqui esta noite, alguma coisa vai acontecer na sua vida. Chama Jesus. Chama Jesus. Quer outra situação que Jesus vem e resolve? Para a gente encerrar, posso contar mais uma? Que Deus está levantando a sua fé. Que tinha pessoas aqui que estavam desacreditadas. Mas Deus nunca te deixa à mercê. Ele sempre levanta alguém para falar com você. Nos detalhes. Deus já tem falado com você pela manhã. E hoje está confirmando algumas palavras. Jesus, Ele era muito amado
por 3 pessoas. Quem são elas? A Bíblia fala assim: Jesus amava Marta e ele tinha relacionamento. Toda vez que Jesus passava pela região de Betânia, Marta, tem aquele bolinho aí? Marta, estou com fome. Marta preparava a comida, limpava a casa. Na hora que Jesus chegava, Maria ia para os pés de Jesus. Lugar de adorador é no pé. Não adianta servir, tem um momento que Deus quer que você adora, que você escuta. Não é que você faça nada, tem momento na sua vida que você tem que escutar. E Maria era dessas, escutava. Mas a Bíblia diz que certo dia, o irmão que Jesus amava, qual é o nome dele? Lázaro, adoece. E Jesus não estava na aldeia na hora. Já viu que tem horas que acontece coisa na sua vida e parece que Jesus não está perto? Cadê Jesus? Meu Deus, cadê o Senhor? Jesus sempre adentrava aquela casa, é convidado de honra. Mas no momento de dificuldade, Jesus não estava. Ele estava lá, ali além do Jordão com seus discípulos. A outra hora queriam apredejá-los. Então eles foram para aquela região para discipular, para conversar. E Marta e Maria falam assim: manda chamar ele. Interessante que Jesus andava o tempo todo. E o celular estava descarregado nessa hora dele. Tinha celular naquela época? Jesus rodava muito. Como que esse mensageiro chegou ali tão rápido aonde Jesus estava? Porque quem direciona a sua petição é o Espírito Santo. Quem direciona a sua oração é o Espírito Santo. Quem direciona o seu diálogo, a sua necessidade é o Espírito Santo. Então Marta e Maria falam assim: mensageiro, vai lá por favor. E o mensageiro era um mensageiro físico mesmo, um serviçal. Mas aquele serviçal era de Deus, porque ele encontrou Jesus rapidinho. Aí chega diante de Jesus e fala assim: Jesus, aquele que tu tanto ama, está enfermo. Ah não, essa doença não é para a morte não. Jesus permanece mais 2 dias naquele lugar. E o que eu aprendo com isso? É o tempo de Deus. E Lázaro morreu. E Jesus volta. E na hora que Jesus volta, aquele clima de luto, de tristeza. Aí vem Marta desesperada. Jesus lá na porta e Marta vem: mas se eu tivesse aqui meu irmão Lázaro, não teria morrido. Aí Jesus: não, mas ele há de ressuscitar. Tipo assim, eu estou aqui. Aí ela: eu sei que ele vai ressuscitar com o santo dos últimos dias. Ela: chama Maria. Jesus mandou chamar Maria. Pode ler na sua Bíblia, João 11. Porque adorador Jesus manda chamar. Jesus manda chamar Maria. Só que Maria, mesmo sendo adoradora, faz o mesmo questionamento da sua irmã: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É adoradora, mas teve postura de incrédula. Nós somos assim. Nós adoramos em espírito e em verdade dentro da igreja. Saímos da igreja, nós temos postura de incrédulo. Eu estou falando bobagem aqui? Na igreja a fé está lá em cima. Saiu da igreja, qualquer situação que venha, incrédulo. E a Bíblia diz que Jesus foi ficando incomodado com aquela situação. E já fala com a Maria assim: onde que está? Aí Maria: vem ver. E quando Jesus vai, vê Lázaro dentro de um sepulcro e com a pedra atada. Um velório de um judeu dura 7 dias. Com 4 dias enterraram o homem. Nós somos assim, nós mandamos chamar Jesus no nosso problema. E quando Jesus chega, a gente não tem a certeza e a convicção que Ele vai operar. A incredulidade entra. E Jesus vem naquele clima de incredulidade. Aí Jesus fala assim, ó, a Bíblia fala, João 11:35, Jesus chorou. Jesus chorou porque Lázaro morreu? Foi? Estava triste, não foi não? Foi, não foi? Foi não.
Ele já sabia que Lázaro tinha morrido. Jesus chorou pela incredulidade. Eu não fiz um homem para ser incrédulo. Eu não fiz um homem para morrer. A essência de Cristo estava ali, ó. O segredo é chamar Jesus e não questionar Jesus. Na hora que ele vê Lázaro, ele fala assim, ó, vou ressuscitar. Aí vem Marta, mas é de 4 dias, cheira mal. Eu vou ressuscitar. Deus está falando aqui, não importa a profundidade, o tempo, as coisas que se perderam na sua vida, não importa que se passou muito tempo, Deus está ressuscitando algo grande diante da sua vida aqui hoje. Deus está ressuscitando sonhos grandes que muitas vezes foram abortados. Deus está ressuscitando fé que for, fé que foi congelada, emaia, súbia, flácia. Deus está falando assim, estou ligando memorial hoje uma fé inabalável. Eles têm que ter a convicção que eu sou mesmo. Eu fui água, voltei a ser água. Comecei com a água, acabei com a água. Eu sou o princípio e o fim. O alfa e o ômega. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E Jesus falou assim, Lázaro, vem para fora. E aí o defunto levanta. E judeus ali converte. Eu quero profetizar que aquilo que te deixou cativo, aquela situação que te deixou preso, Deus permitiu que através do seu milagre muitas pessoas vão se converter. Quem tem fé para isso? Muitas pessoas vão se converter com o seu milagre. Fica de pé. Primeiro segredo, chama Jesus como convidado. Segundo, ele é comandante do seu barco. É ele que guia a sua vida. Ele está no lugar certo, na hora certa. Terceiro, não adianta Jesus estar e você ser incrédulo. Ele tem que estar, mas o coração tem que estar com fé. Por isso que o Espírito Santo falou assim, vou derramar o dom de fé aqui esta noite. O dom de fé inabalável. Sabe o que é uma fé inabalável? Pode estar caindo no mundo lá fora, a pessoa está crendo, Deus está comigo. Jesus está aqui. É esse nível de intimidade, de relacionamento e de fé que o Senhor entrega para você esta noite. Amanaia, falaueque, apapapa, choreva, amarraia, sébia. Lomihaya vas, choquei, mihaio. Alabraia, amarra, sui, queibia, abachou, mihebaba, suia. O homem fecha a porta, mas a Bíblia diz em Apocalipse que a porta que ele abre ninguém fecha. Deus está abrindo portas diante da sua fé que esta noite. Tem pessoas que estão com problema no casamento, na família, com filho, relacionamento, no serviço, e já está te oprimindo, está te ferindo, está te desgastando, mas Ele está aqui. É o único que entra na alma. O nome dele é Yeshua Hamashia, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, a rosa de Saron, o lírio dos vales, a pedra angular, a rocha, o leão da tribo de Judá, o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores. Remassou Yavastia. Quem precisa de fé, levanta as duas mãos para o alto e fala eu. Quem precisa de fé, fala eu.